Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Chegamos ao fechamento semanal. Hoje, 21 horas horário de Brasília, a vela semanal se encerra no mercado cripto. E estamos diante de um paredão. O Bitcoin bate e volta. Eu quero te mostrar exatamente o que está acontecendo, o que temos que ter máxima atenção e quais são os pontos que a gente precisa vencer para subir e os pontos que nós temos que sustentar para evitar mais quedas. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo bem objetivo, então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, eu peço a você, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e deixa aquele like que ajuda muito o canal a crescer. E é claro, comenta os ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. Faremos mais e mais análises de altcoins. Então, se você quer alguma altcoin, comente. Pois bem, o Bitcoin encerra a semana. Sim, hoje, em um fechamento semanal que mantém a estrutura macro de alta e nos coloca ainda diante da formação tanto no mensal quanto no trimestral. Vamos olhar para o mensal, vai ficar mais claro para você. Nós temos fundos ascendentes, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. E para o fechamento semanal, temos a boa e velha consolidação pós grandes movimentos. Tivemos queda agressiva, consolidou alta agressiva, consolidou alta agressiva, consolidou queda agressiva, consolidou, tivemos alta agressiva, consolidação por bastante tempo, alta agressiva, consolidação, queda agressiva, consolidação, e a gente volta àquele período de consolidação. O mercado traz um grande movimento e consolida por um período específico. Em média, esta consolidação leva 56 dias. Mas, se a gente está consolidando, a gente está dentro de faixas críticas. E a faixa crítica de curtíssimo prazo, que está nos pressionando para baixo, lembrando, macro segue bullish, macro segue em tendência de alta. No entanto, no micro, a gente segue, sim, sendo pressionado para baixo. A tendência de baixa se mantém nesse curtíssimo prazo. E o que está fazendo uma fronteira absurda, nos colocando numa pressão de quedas e está servindo como um paredão, é esta linha de tendência de baixa. Veja que esta é uma linha de tendência de baixa que vem lá de cima, 126 mil dólares. E o Bitcoin, ele bateu nela no topo histórico. Vamos marcar para ficar bem claro. Tivemos o topo histórico. Posteriormente, a gente atingiu... Opa, Luan, mas a gente rompeu. Não tivemos o rompimento confirmado. Bateu aqui, venceu e não convenceu, rejeitou. Tivemos novamente a LTB fazendo uma bela de uma resistência e repetidamente ela se colocou diante do preço, levando o mesmo a faixas inferiores. Então a gente segue batendo na faixa de resistência mais crítica e colocando pressão de baixa no curto prazo. Maravilha! Então ficou óbvio o que é necessário para que a gente tenha uma tendência de alta no curtíssimo prazo, não é verdade? Sim, precisamos romper esta linha de tendência de baixa. Maravilha! Ficou fácil? Não é bem assim. Vamos voltar com a linha de tendência de baixa e você tem um paredão claro de resistência e para que ele seja vencido, a gente precisa de volume comprador e interesse comprador, ou seja, a gente precisa de movimento de compra com volume comprador ascendente e
também o Open Interest tem que subir. Eu sei que esses pontos são um pouco mais complicados para aquele que é um investidor que está chegando, é um investidor mais leigo. Então é por isso que eu quero te mostrar uma faixa bem objetiva que você pode verificar no seu celular, no seu TradingView ou até no aplicativo da sua corretora. Para de fato aumentarmos a probabilidade de subir, buscar alvos superiores, chegar a desafios superiores, nós precisamos vencer esta área aqui. Vou colocar em azul. E se você está me acompanhando aqui no YouTube, você sabe que ponto é este. Eu estou falando na área de 95 mil dólares. Por quê? Porque a gente teve a formação, junto com essa LTB, essa linha de tendência de baixa, formação de topos descendentes, que é uma tendência clara de baixa. Sim, tendência macro de alta, mensal em alta, semanal em baixa, diário em baixa. Então a gente tem macro bullish, médio prazo bearish, queda, e curtíssimo prazo, curto e curtíssimo prazo, queda. Primeiro movimento para que todas as tendências voltem a ficar de alta é vencer esta faixa de formação de topos descendentes. Então, para que a gente vença esses topos descendentes, a gente precisa de um pivô de alta no gráfico diário. Então não basta a gente fechar acima da linha de tendência de baixa. Preste muita atenção. Muitos estão de olho nesta LTB. Não adianta a gente vencer a LTB. Eu vou te mostrar aqui. Por quê? A gente está vendo, lembra do padrão de consolidação? Ou seja, o padrão de consolidação é um padrão lateral. Ele dura por algum tempo depois de grandes movimentações. Então a gente teve rompimentos para cima, falso, rompimentos para baixo, falso, rompimento para cima, falso, rompimento para baixo, rompimento para cima, agora vai, falso, rompimento para baixo, agora já era, falso. Então não adianta a gente colocar uma vela diária acima e no outro dia a gente devolver. Por quê? Porque aí a gente teria o mesmo movimento que vimos aqui, que vimos aqui, que vimos aqui. O que é necessário para que a gente quebre este paredão e, de fato, se coloque diante de um movimento de alta, mesmo um movimento de alta de curto prazo, o que é necessário? Rompimento da LTB e pivôzão acima do topo descendente anterior. Tá? Nós temos um topo descendente, ele está aqui. Vamos colocar uma flecha, vamos colocar uma maceta. Aqui, olha aqui. Este é o último topo descendente. Então o que é necessário? Vencer o paredão e vencer esta faixa que para segurança é 95 mil dólares. Então você quer olhar para cima? Você quer considerar até, mesmo você que está com uma visão bearish, quer analisar aquele topo descendente que todo mundo fala? Para que isso aconteça, a gente precisa desta vitória. Então, coloca aí, você que vai estar aproveitando o recesso, aproveitando o Natal, aproveitando o Ano Novo, coloca um alerta no seu TradingView. Coloca aqui um alerta em 95 mil dólares, adicionar alerta, pronto. Colocou esse alerta, tá aqui para alertar, gritar, te chamar todas as vezes, maravilha. Assim que o mercado tiver esse rompimento confirmado no dia, então tem que fechar acima e no dia seguinte fechar acima desta área, aumenta-se a probabilidade de buscarmos faixas superiores. Sem que isso aconteça, a pressão seguirá de baixa. E aí a gente pode sim voltar para este ponto, buscar o último topo, último fundo, desculpa, que foi formado lá em 21 de novembro. Então a gente tem que ficar atento a este paredão, mas não apenas
a LTB. Nós temos que vigiar o último topo descendente, 95 mil dólares. Eu fiz questão de explicar ao máximo, porque tem muita gente que está numa ansiedade muito grande em relação ao mercado. E a gente faz questão de chamar a atenção para o histórico, o estudo de probabilidade e também o estudo gráfico bem simples. Suporte, resistência, tendência macro, médio e micro. Lembrando que a gente sempre olha para níveis de importância do macro ao micro. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like e aproveita para consumir os conteúdos que são mais densos, mais detalhados sobre tese de investimento importantíssimo, ciclo de liquidez e caixa infinito, que você encontra aqui na descrição. Eu também convido você a participar do nosso grupo geral do Telegram, tem muitos insights, análises e atualizações. Eu trarei o fechamento semanal hoje, lá no grupo geral, a nossa comunidade no Telegram, é gratuita, mais uma vez, é gratuita. Participe. E é claro, eu volto a qualquer momento com atualizações. Sem esquecer que aqui nós não trazemos indicações de compra nem de venda. São apenas vídeos educacionais onde eu trago alertas com base gráfica, base histórica, com base em estudos de probabilidade. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. E eu desejo, é claro, uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.